afiados e afinados no Senhor. Então, tempo devocional, tempo diário com Deus. Primeira pergunta: por que nós precisamos ter tempo diário com Deus? Vou te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo 19. Salmo 19, a partir do verso 7. Hoje eu acho que não vai rolar o Data Show, senão ia perder, mas nós temos o Google no Data Show, então está tudo certo. Salmo 19, a partir do verso 7. Quem achou, dá glória a Deus. Aleluia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Pula para o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e meu Redentor. Senhor, nós queremos colocar essa noite diante de ti, pedir que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Senhor, ministre aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, totalmente transformados por elas. Senhor, que os nossos corações sejam como uma terra fértil para receber daquilo que tu tens para nós. Nós declaramos, Senhor, neste momento que o nosso coração está aberto e receptivo para a tua palavra. Nós levamos agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Queremos declarar somente Cristo Senhor e Salvador, Cristo Senhor desse local, Senhor das nossas vidas, Senhor deste culto, e que tudo que for feito, Senhor, tudo que for falado aqui seja para a glória do teu nome, Senhor. Que tu fales conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, depois desse texto maravilhoso, a palavra diz, eu gosto desse finalzinho do verso 14 que diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista fala, Senhor, que o meu viver seja agradável a ti. Que o meu viver seja um viver que traga glória ao teu nome. Que seja algo que quando o Senhor olhar, o Senhor não fique, sei lá, chateado, agoniado, mas que seja agradável meditar. Então, a gente entende que o tempo com o Senhor, o tempo devocional, ele é importantíssimo nas nossas vidas. Mas fica a pergunta, por quê? Por que tempo com o Senhor é fundamental? Por que ter tempo com o Senhor? Primeira razão, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Se nós olharmos lá em 1 João 1,3, diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Primeira razão para a gente ter tempo com o Senhor é porque nós podemos ter tempo com o Senhor. Não é bom isso? Não é bom saber que fomos feitos filhos de Deus? A palavra diz, mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos esse privilégio. O mundo foge da presença de Deus, certo? Quando a gente estava meio errado com Deus, a gente fugia de Deus, não era? A gente fugia da igreja, a gente não queria muito papo com os nossos amigos crentes, porque a gente achava assim, que sei lá, se acontecesse alguma coisa, a gente ia ser fulminado, Deus ia nos expor lá na frente, ia aparecer uma profeta dizendo, eis que te digo. Aí você fala, gelei. Mas nós estamos bem com o nosso Senhor, por intermédio de Cristo Jesus. Então nós podemos. Por que ter tempo com o Senhor? Porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Lembra quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden? História que nós conhecemos em Gênesis. O que acontecia na viração do dia? Deus vinha para ter comunhão com o homem, para conversar com o homem. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e com o pecado houve essa separação entre nós e Deus, porque a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Para quê? Para restaurar de novo esse canal com o Pai.
Evangelho não é um sistema de redenção. Evangelho não fala de um sistema para redimir o homem. Evangelho fala de uma pessoa, fala de Jesus. E se Evangelho fala de Jesus, se Evangelho fala dessa pessoa que nos leva ao Pai, por que não aproveitar da presença dele todos os dias? Quem é casado, quem está noivo, quem está namorando, temos um casal novo, né? Coisa linda, fofos. Quem está em love, assim, como é que é ficar sem falar um dia com a pessoa? A pergunta é, dá para ficar sem falar com a pessoa um dia? Eu presenciei uma pessoa que, porque o marido estava num retiro de homens e sem contato, ficou sem conversar com ele por 2 dias. Essa pessoa quase surtou. Falei, meu Deus. Mas quando a gente ama é assim, a gente quer saber, um WhatsApp resolve, não é? Oi, tô bem, boa noite, dorme bem, bom dia. Já nos dá aquela alegria da vida. Agora, e o nosso amado, o amado das nossas almas? Como é que a gente pode dizer que ele é o nosso amado, tê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador e passar dias sem falar com ele? Faz sentido? Não faz. Então o Senhor nos chama para ter comunhão com ele. Nós somos chamados a desfrutar da presença do Senhor e nessa presença o Senhor nos transforma. Nessa comunhão com o Senhor, ele vai moldando as nossas vidas e nós podemos ir nos apaixonando por Deus a cada dia mais. Coisa linda, né? Primeira razão, então, porque fomos criados para ter comunhão com Deus. Segunda razão para nós termos um tempo diário com o Senhor, porque nós não conseguimos entender a vida sozinhos. É ou não é? Confesso que quando eu era criança e adolescente, eu achava que a vida era muito fácil. Eu via os adultos e falava, nossa, quando eu for adulto eu vou fazer totalmente diferente. Eu já tinha um plano, tudo certo. Porque eu achava que, na verdade, adultos é que complicavam a vida. A vida era simples. Só eu ou mais alguém comigo? Gente, a verdade é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que a gente não consegue entender a vida sem Deus. Não dá. E por que que não dá? Porque somente Deus, o Criador do mundo, consegue nos explicar sobre a vida. Olha o que diz Colossenses 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Estava lá, Gui. Obrigada. A palavra diz, para a gente tomar cuidado, para a gente não ser enredado por uma filosofia desse mundo que não tem a ver com Cristo. A verdade é que sem a Bíblia a gente não consegue entender a vida, a gente não consegue entender Deus, a gente não consegue entender quem nós somos. Nós não conseguimos entender nada. Sabe assim, ó, estou perdido? Lembra daquele meme que tinha do John Travolta? Que ele chegava, olhava assim. Gente, a gente sem tempo com Deus, sem a palavra, a gente é assim na vida, tipo, não estou entendendo nada. Então, uma razão para nós termos tempo com o Senhor é porque Cristo nos explica a vida. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos qual é o sentido da vida. O mundo fala que a vida termina aqui. O mundo fala, olha, vivo hoje, aproveito hoje, você tem que ser feliz hoje, hoje, porque você merece, se você não fizer por você, quem vai fazer? É esse tipo de filosofia que a gente escuta no mundo, não é? Mas o Senhor nos mostra que a vida não termina aqui. A nossa vida aqui é um sopro. A vida mesmo, a gente vai viver na eternidade com Cristo Jesus. Aqui é um pedacinho só. Então, se nós não entendemos na palavra, a gente fica todo perdido achando que tem que fazer coisas que o mundo diz que a gente tem que fazer e que nós não precisamos. Ter tempo com o Senhor simplifica as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém? Terceira razão do porquê ter tempo com o Senhor. Porque a nossa memória é fraca. Lembram da Dori? Oi, boa noite, meu nome é Dori. 5 minutos depois, oi, eu sou a Dori.
Gente, a nossa memória é muito fraca. A gente vem no culto de domingo, o Senhor fala com a gente, aí a gente entende o que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira a gente ainda está na terça, a gente já nem lembra mais o que Deus falou. É ou não é? A nossa memória é muito fraca. Se a gente não passa tempo diário com o Senhor, a gente se esquece do que Deus está falando. E se a gente se esquece do que Deus está falando, a gente se descabela. Não é? Deus fala, olha, calma, tudo vai dar certo, fica tranquilo, eu sou o Senhor, eu estou no controle. Você... Amém, Senhor, Tu és Deus, Tu estás no controle, Tu és Senhor. Glória. 2 dias depois, meu Deus do céu, porque eu não sei mais o que eu vou fazer, porque a vida não vai dar mais... Se a gente não para ouvir do Senhor, a gente vai ficar meio louco nessa vida, porque a nossa memória nos sabota. Olha o que diz a palavra em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que nos dá esperança nesse mundo? Agora é a hora que vocês interagem. O que nos dá esperança? A volta de Jesus. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa rocha segura. Se nós não trouxermos à nossa memória todos os dias, Cristo Jesus, o que Deus fez, quem nós somos, gente, a gente naufraga na fé. A gente fica meio igual a Dory. Vocês assistiram Procurando Dory? Não, sim. Posso dar spoiler? Teve gente que falou que não. Mas no filme eu achei lindo, porque assim, ó, os pais prepararam uma forma da Dory se encontrar. Deus preparou para nós uma forma para nós nos encontrarmos com Ele. Deus preparou uma forma para que a gente não fique perdido nessa terra. O Senhor preparou uma forma para que a gente se encontre. Essa forma é a palavra de Deus. A palavra do Senhor revela quem nós somos. A palavra do Senhor revela quem Deus é. A palavra do Senhor revela por que nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito nessa terra. Então, gente, ainda que a gente tenha uma memória fraca, e Deus sabia que a gente tinha mesmo essa memória fraca, nós temos uma ferramenta fantástica chamada devocional diário, para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? 4ª razão. Porque nós precisamos nos alimentar. Simples, né? Simples assim. Quem dá conta de ficar um dia sem comer? Um dia até que vai, né? 2. 3. Pô, olha aí, só se for já um jejum mesmo. Naturalmente, a gente come todos os dias. E normalmente a gente come mais de uma vez ao dia, né? Eu, por exemplo, como o tempo todo. Eu tenho fome o tempo todo. Meu Deus do céu. Fico até um pouquinho assustada comigo mesmo. Mas tá. Se a gente se alimenta todos os dias do alimento natural mais de uma vez por dia, porque o nosso corpo tem fome, será que o nosso espírito e a nossa alma também têm? Tem também, gente. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 4:4, Jesus falando, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor é o alimento que nos sustenta para a nossa caminhada. A palavra do Senhor é aquilo que nos deixa firme, que nos deixa fortes. Não tem como a gente se alimentar só de domingo. Olha, mas domingo eu vou no culto e eu vou no sábado também. Então tá, então não dá para a gente se alimentar só de final de semana. Nós precisamos comer todos os dias. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Senão o nosso espírito vai ficando bem fraquinho. Lembra daquela história da briga dos cachorros? Aluno do EDM vai fazer, lembro. Quem não é aluno do EDM vai falar, o que ela está falando? Tem uma história de um senhor que fazia, não se deve fazer, mas botava 2 cachorros para brigar. E ele sempre apostava certo, ele apostava no que ganhava. Sempre. Um dia chegaram para ele e perguntaram, tá, como é que o senhor sabe qual vai ganhar sempre? Ele disse, é muito simples. O que eu quero que ganhe, eu alimento.
Olha, a carne é fraca. Se a gente só alimentar a carne, ela vai ficar bem fortinha e o nosso espírito vai ficar bem mirradinho. Se nós alimentarmos o nosso espírito e não alimentarmos a nossa carne, quem vai ficar fortinho é o nosso espírito. Se nós olharmos para o nosso dia a dia e vermos como é que está a nossa vida, a gente vai saber quem que a gente está alimentando. Olha, mas é muito difícil vencer as coisas dessa vida, porque isso é prova de que a gente está alimentando a carne. Quem a gente quer que vença, a gente alimenta. Se nós queremos que o nosso homem interior seja fortalecido, nós precisamos nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Como o Nando falou aqui, olha, o meu desejo é que nós sejamos uma juventude fortes na palavra, fortes no Senhor, que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Gente, isso está intimamente relacionado à nossa alimentação. Que nós alimentamos a nossa alma vai resplandecer isso. Se nós alimentamos a nossa alma só de Netflix, só de internet, só de Face, só de coisas desse mundo, será que a gente vai ter aquele homem espiritual bem fortalecido? Não vai. Quando o inimigo colocar algo na nossa frente, é bem provável que a gente caia. Agora, se a gente escolhe nos alimentar daquilo que realmente alimenta, que é a palavra do Senhor, ainda que venha a situação, nós permaneceremos inabaláveis. Não tem a máxima no mundo, você é o que você come? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós somos aquilo que nós comemos. Então a quarta razão para nós termos devocional todos os dias é porque a gente precisa comer. Simples. Quinta, porque precisamos ser limpos. Olha o que diz a palavra, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Sabe quando a gente faz exercício? Vai na academia, vai jogar bola, os meninos, pedala, corre, qualquer coisa do tipo. Quando a gente chega em casa ou quando a gente encontra com alguém, a pessoa vem falar com a gente, o que a gente faz? Não, encosta em mim, eu tô suado, eu preciso tomar um banho, não é? O padrão de higiene querido, se você não faz isso, fica a dica hoje. Hashtag pega essa no espírito. A gente vive no mundo e a gente se suja. Se nós não nos lavarmos com a palavra todos os dias, irmãos, não fica legal para nós. Nós somos chamados a termos diariamente um encontro com o Senhor, porque esse encontro vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos restaurando. Então, o devocional é fundamental para a gente ser limpo pela palavra. Resumindo tudo isso, por que precisamos de devocional? Para nós sermos afiados e afinados. Vamos ver se eu vou dar conta de fazer um negócio aqui sem quebrar tudo. Cadê o vídeo para me ajudar? O vídeo está aí, não? Bonitinho. Peço pelo vídeo porque ele não estourou o piso num retiro de Adoles. Tem uma dívida de gratidão com o vídeo. Não é, Dioguinho? Então, afiados. Somos chamados a estar afiados para realizar aquilo que Deus nos chama a fazer. Mas, Poli, vai carnear? Mas bate! Segura aí, que eu tive que pedir emprestado, porque a Paulista aqui, a Vivente, não tem dessas coisas na casa dela, mas olha só que coisa bonita. Diz pra mim, tchê, pra que serve isso aqui? Como é que era o nome disso mesmo, Tata? Chaia. Eu nem sabia que isso aqui tinha nome. A pessoa perguntando pra amiga, ô amiga, tu tens daqueles negócios lá que afia a faca? Aí ela manda, é esse mesmo. Isso aqui serve para afiar uma faca. Quem carneia aí? Os meninos, vamos ver. Quem é bom no churrasco? Sei de alguns ali, ó, assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para eu não falar besteira. O corte influencia no churrasco? Se o corte influencia, a faca influencia na hora de cortar? Como é cortar a carne com uma faca cega? Não é. Dá.
Estressa? Frustra? Eu imagino que sim. Tatinha trouxe uma faca. Fiquem tranquilos, gente, tá tudo certo. Não, nada de errado vai acontecer nessa noite, tá tudo bem, crianças, não façam isso em casa. Quem assistia Big Man, que eles diziam para não fazer em casa, a gente ficava doido para fazer? Revelei minha idade agora. Então, uma faca. Peraí, gente, vamos fazer direito, né? Vamos fazer bonito. A gente apoia aqui, para não fazer estrago, para não quebrar as coisas. Desculpa aí, Juan. Pronto. Gente, estou me sentindo o pastor Bob agora. Imagine que nós somos uma faca nas mãos do Senhor. Imagine que o Senhor tenha algo para fazer conosco. Só que nós não estamos muito afiados porque Ele quer fazer. A gente não tem passado tempo com Ele. Nós vamos ser efetivos? O que o Senhor faz conosco? Pela sua palavra, o Senhor... Quem tem arrepio? Tá bonito, gente? O Senhor nos afia. A palavra do Senhor, o tempo que nós passamos com o nosso Senhor, tem esse poder de nos afiar. Olha o que diz Eclesiastes 10:10. Um machado sem corte exige que o lenhador faça o dobro da força, mas quem é inteligente afia o machado. Simples. Quem é inteligente afia o machado. Gente, tem coisa que o Senhor nos chama para fazer e que, se a gente não parar para ouvir de Deus, o nosso corte não vai ser certeiro. O nosso trabalhar com o machado vai ser cansativo. Tem hora que parece que a gente está fazendo e está fazendo e está fazendo e não está acontecendo, não está indo. Por quê? Porque o machado está cego. Porque a faca não está afiada. Quando nós paramos para ouvir do Senhor, fala, Senhor, me afia. Senhor, o que está atrapalhando o corte? Aí Ele começa a nos mostrar pela palavra dEle que tem coisas que nós precisamos mudar. Então, passar tempo com o Senhor é aquele tempo onde a gente aproveita para aprimorar o nosso trabalho. Eu não lembro quem foi que falou, se foi Lutero ou se foi Calvino, que disse, quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais tempo em oração eu dedico. Já reparou que nos nossos dias, quando a gente está cheio de coisa para fazer, a primeira coisa que a gente corta é o devocional? Tem um monte de coisa para fazer. Nossa, o dia vai começar cedo, vai terminar tarde. Ao invés de acordar cedo para ter o tempo com o Senhor, o que eu faço? Boto o celular para meia horinha a mais, porque afinal eu vou precisar daquela meia horinha a mais de sono no meu dia para aguentar o ritmo do dia. Gente, na verdade, a gente só vai se estressar mais no dia. Porque o nosso machado não vai estar afiado. Nós precisamos parar e afiar o machado diariamente. Então, tempo devocional com o Senhor afia-nos. Mas o tempo devocional com o Senhor faz algo além. O tempo devocional com o Senhor nos afina. Vou pedir para um dos meninos que toca violão, o Paulinho, vir aqui, por favor, me ajudar. O tempo com o nosso amado, nesse tempo devocional, vai nos afinar com o coração do Senhor. Nós já vimos o Paulinho tocando, né? Coisa linda, como toca bem. Paulinho, por favor, toque para nós. Qualquer coisa. O que aconteceu com o Paulinho em 30 minutos, pelo amor de Deus? Que tocava tão bem e de repente... Não, toca aí, Paulinho, toca. Tá estranho, não tá? Tá meio estranho. Vamos imaginar que o Paulinho, ou que a Polly, é esse violão nas mãos do Senhor.
E aí, eu acho que eu estou fazendo para o Senhor e está sendo um som bom. Só que o Senhor olha e fala, Polly, está desafinado isso, não está harmonioso comigo. E aí, por intermédio da palavra, o Senhor vai me afinando. Só que, se nós pararmos para pensar, a corda estava mais folgadinha antes. A corda do violão estava bem frouxinha, estava de boa, estava sossegada. Só que ela de boa, sossegada, não tinha um som agradável. O Paulinho precisou apertar a corda para que a corda fosse então afinada. Nosso tempo com o Senhor é um tempo onde a gente olha para a gente e a gente acha que está tudo certo, mas o Senhor mostra lá na palavra, o amor tudo sofre. Você lembra de uma situação e vê que você não está sofrendo tudo por amor, você não está caminhando aquela segunda milha. Aí o que o Senhor faz conosco? Nos aperta um pouquinho. Aí ele afina uma corda. Aí a gente fala, legal, tá bonito. Aí a gente vai olhando pela palavra e a gente lê na palavra que aquele que é do Senhor tem domínio próprio. E aí você pensa, meu Deus, eu não dou conta de desligar meu celular para ir dormir cedo. Fico lá no Face, fico no WhatsApp um tempão. Aí o Senhor fala, domínio próprio. O que ele faz com a gente? Aperta mais um pouquinho. E nessa, queridos, do Senhor nos apertar, o Senhor vai nos afinando com a vontade dele. Paulinho, por favor, toque algo para nós. Nossa. Outra história, não é? Quando nós passamos tempo com o Senhor nos torna harmoniosos com Ele. A nossa fala não fica uma fala de um jeito e Deus falando outra coisa. A gente fica em sintonia com o nosso amado. Quando nós passamos tempo com o Senhor, Ele nos deixa harmoniosos para aquilo que Ele quer fazer. A gente não corre para um lado enquanto Deus está indo para o outro. Passar tempo com o Senhor é um tempo que nos afina com a vontade de Deus. Mas esse afinar não é algo que acontece rapidamente. Paulinho estava ali aos poucos, uma corda de cada vez. Às vezes a gente pensa, poxa, mas o meu tempo com o Senhor nem está me mudando tanto assim. Estou lá toda semana, todo dia, faço meu devocional, mas parece que não muda. Querido, está mudando. Está mudando. É uma corda de cada vez e as nossas vidas não é como um violão que tem 6 cordas. As nossas vidas têm diversas áreas. Mas se nós deixarmos, o Senhor vai nos afinando. E no final das contas, as nossas vidas serão para Deus um som agradável. Amém? Paulinho, muito obrigada. Uma salva de palmas para o Paulinho. Olha o que diz. Quem lembra dessa? Quando a gente não está afinado com o Senhor, gente, a impressão que dá é que perguntam, passarinho, que som é esse? Pelo amor de Deus, o que tu estás fazendo, filho? Não tem hora que a gente reage de um jeito, a gente fala algo que a gente pensa, meu Deus, como que eu fui falar isso? Como que eu fui fazer isso? Quando nós estamos desafinados, é mais ou menos isso que acontece. 1 Coríntios 14:7 diz, é assim que os instrumentos inanimados, como se a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem sons de novo. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ou seja, se não estiver bem afinadinho, dá para saber o que está tocando? Não dá. O contexto desse texto está falando sobre oração em língua, sobre falar palavras no português para que a igreja entenda isso e aquilo. Mas fato é que um princípio é aplicado. Se não está afinado, não dá para entender o que é. Se nós não estamos afinados com Deus, o mundo não consegue ver Deus em nós. A importância do nosso devocional é para nós estarmos em harmonia com o nosso Senhor. Amém?
Então, nós somos chamados a ser afiados, ou seja, preparados para toda boa obra e afinados, em harmonia com o nosso amado. Aí você pode perguntar, show, Polly, como é que eu faço isso então? Como ter tempo com Deus? Primeiro ponto, não existe uma regra. Não tem uma cartilha. Para ter tempo com Deus, faça assim. Não existe uma regra. Por quê? Porque tempo a sós com Deus é o teu tempo com Deus. Pode ser que uns falem, para mim funciona assim. Outro vai dizer, para mim funciona assado. Outro vai dizer, mas para mim desse jeito foi melhor. Glória a Deus. É o teu tempo com Deus. A regra que nós deixamos é, seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer como deve ser esse tempo com o Senhor. Nós vamos então dar para vocês algumas dicas. Não são regras, são dicas. Primeira dica, tenha uma postura correta. Nós precisamos nos achegar a Deus sabendo que Ele é Deus. Não, vou ter tempo devocional com Deus, porque na verdade eu vou apresentar toda a minha lista lá para Deus. Eu vou falar, Deus, o Senhor tem que fazer, porque olha só, eu ouvi lá que eu sou filho do Senhor e como filho... Não. Nós nos achegamos sabendo que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Nós podemos nos achegar pelo sangue de Jesus, mas nós nos achegamos porque o Senhor nos fez aceitáveis a Ele. Então a nossa postura é de humildade. E ao mesmo tempo tem que ser aquela postura de expectativa. De desejar ouvir de Deus. Já viu como é chato conversar com alguém que você está falando e a pessoa parece que não está querendo conversar muito com você? Você chega todo empolgado para falar alguma coisa e a pessoa faz... Tem gente que resolve ter tempo com Deus porque entendeu que tem que ter tempo com Deus. Mas daí tem tempo com Deus assim, tá, beleza, vou ter tempo com Deus porque eu preciso ter tempo com Deus. Fala, Deus. Aí a luzinha do celular acende porque chegou uma notificação. Sim, Deus, então, tô te ouvindo, pode falar. Beleza, Deus. E já perdeu. A nossa postura tem que ser de querer ouvir de Deus. Então, uma dica que a gente dá é, nesse momento, desconecta. Bota o celular no modo avião. Não, Paulo, eu deixo no silencioso. Se você é tipo eu, a luzinha da notificação já vai te tirar daquela postura de querer ouvir de Deus. Vrum, vrum. Você já pensa, quem será que é? O que será que é? Desconecta, desliga. É o teu tempo com o Senhor, é o teu tempo com o Criador dos céus e da terra, é o teu tempo com o teu Pai. Desconecta. Primeira dica, postura certa. Segunda dica, defina um horário. Olha, mas você falou que não tem regra, daí vai definir um horário? Gente, se a gente não bota na nossa agenda tempo com Deus, não sobra tempo para ter tempo com Deus. O triste é que Deus não pode ser uma sobra nos nossos dias. Deus precisa ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Ficou bem bonito. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e... Bonito, glória a Deus. As demais vão ser acrescentadas. Deus tem que ser o primeiro da nossa agenda. Posso dar uma dica? Tenha tempo com Deus todas as manhãs. Não deixa para ter tempo com Deus só no final do dia. Quando a gente tem tempo com Deus, no começo do dia, a gente afina o violão para o resto do dia. Quando a gente não tem tempo com Deus no início do dia, a gente fica desafinado o dia inteiro. E aí, no final das contas, quando a gente vai ter tempo com Deus, a nossa oração é, Senhor, me perdoa. Porque eu falei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não fiz assim. Porque quando a gente não começa com o Senhor pela manhã, quando a gente vai terminar o dia com o Senhor, a gente termina se arrependendo porque não começou com Ele. Então, coloca na tua agenda, a primeira hora do dia, o primeiro momento do dia, você tem um tempo com o Senhor. Olha, mas é difícil acordar cedo. Então, para a gente começar de manhã com o Senhor, nós precisamos tomar posturas no dia anterior. Se você sabe que tem uma reunião muito importante
logo de manhã, você vai dormir tarde? Você faz o que for possível para não precisar dormir tarde, certo? Sim, gente? Obrigada, vocês estão com uma carinha, não sei se sou só eu que sou assim, mas quando a gente tem uma reunião, algo importante para fazer no dia seguinte, a gente se programa para dormir cedo para estar bem no dia seguinte. Aí a gente coloca devocional com o Senhor. Não, amanhã eu vou ter devocional com o Senhor, mas vai dormir 1h da manhã porque ficou lá naquela telinha que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E você vai vendo o que as pessoas fizeram. E quando vê, já foi. Para começar bem o nosso dia com o Senhor, nós precisamos começar no dia anterior. Então, defina um horário, bota na sua agenda. Olha o que disseram. Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o restante do dia. Forte, né? Bem forte. Que nós não sejamos desses que fogem de Deus pela manhã, que nós sejamos daqueles que colocam o Senhor por primeiro pela manhã. Amém? Outra dica. Escolha um local apropriado. A palavra diz, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto e publicamente vai te recompensar. O que isso está nos ensinando? Que tem que ter um lugar secreto, um lugar teu, um lugar onde você possa chorar diante do Senhor, um lugar onde você possa clamar, e você possa rir, você possa ficar de boas, sem pensar, estou pagando um mico. Sabe aquele lugar que você está assim e pronto, é só teu, só você e Deus? Precisa ser. Um lugar quieto, onde você consiga se concentrar para ler da palavra, e um lugar onde você tenha essa privacidade. Eu diria algo mais, que seja um lugar confortável, mas não tão confortável. Não vale devocional na cama. Sabe assim, você acorda, o celular desperta, tá? Aí você vai fazer devocional, aí você senta na cama, aí você começa a ler. Só que no que você senta, a sua cama é tão confortável que daí você vai deitando só um pouquinho. Você dá aquela esticadinha assim. Quando você dá aquela esticadinha, você olha, vê um travesseiro, aí você dá uma encostadinha no travesseiro. Quando vê, já foi devocional, tá lá dormindo de novo. Então, não faça devocional na cama. Que seja num lugar confortável, mas não tão confortável, tá? Quarta dica. Seja constante e disciplinado na sua busca diária. Se proponha a buscar todos os dias. Pode, mas e se eu falhar? Ó céus, ó terra, ó mar, ó azar. Não tem mais o que fazer para mim. Eu falhei um dia no meu devocional. Não, irmão, calma. Tem que ser igual Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para as que estão diante de mim. Se falhou um dia, ok, coloque no teu coração de não falhar mais. Mas não jogue tudo o que o Senhor está fazendo por causa de um dia. Nós precisamos ser constantes e disciplinados. Certo? Olha o que disseram. Howard Hendricks. As riquezas de Deus são gratuitas, mas não são baratas. Essa frase mexeu comigo. O que Deus nos dá gratuitamente por sua graça. Mas existe um preço. Nós precisamos buscar. Aquele que pede, o que busca e o que bate. Repararam que sempre tem uma postura nossa primeiro? A palavra diz, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Às vezes a gente tem uma disposição enorme de viajar e muito longe para ouvir grandes homens de Deus. Mas a gente não tem a mesma disposição para levantar da nossa cama, sentar no sofá, para ouvir de Deus. Devocional não é ficar ouvindo grandes homens. E não tem nada de errado com isso. Mas devocional é ouvir do próprio Deus. Precisamos valorizar, amém? Mais uma dica, tenha materiais, tenha uma Bíblia, de preferência uma Bíblia de papel, aquela que você possa rabiscar, que você possa anotar, pôr a data do lado, grifar com marca-texto. Tenha um caderninho, sabe assim, daqueles que você anota o que Deus está falando? Porque lembra que a gente viu que a gente tem memória fraca? Então a gente anota o que Deus está falando. Usa teu celular ali naquela tua conta de musiquinhas para pôr um louvorzinho de fundo, para preparar para a oração. Então, tenha materiais para ter seu tempo com o Senhor. E por fim,
divida o tempo entre orações, meditação bíblica e adoração. Pode, tá, mas eu chego lá no devocional, beleza, marquei um horário, num lugar legal, tudo certo. O que eu faço? Começo orando. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, obrigado porque tu és Deus. Aí você ora. Aí o que você faz depois disso? Pega a palavra do Senhor e leia o quê? Sei lá, leia o provérbio do dia. Começa. Sabe, provérbios tem 31 dias. Se você olhar, que dia que é hoje? Hoje é dia 26. Pega lá o provérbio dia 26. Começa a ler. É bem provável que em provérbios o Senhor vai começar a mostrar algumas coisas. Falar, ó, tem que mudar com isso. Tem que acertar aquilo. E aí, conforme você está lendo a palavra, você já vai orando. Senhor, me ajuda a mudar nisso daqui. No tempo também devocional, apresenta para o Senhor as situações que você tem durante o dia. Senhor, eu tenho que fazer isso hoje. Tem tal situação, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E o Senhor vai nos direcionando, nos afiando e nos afinando para aquilo que Ele tem. No devocional, tem uma listinha de oração. Não ore só por você, ore por outras pessoas. Ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore por pessoas que você deseja ver no reino do Senhor, para que os olhos do entendimento dessas pessoas sejam abertos. Ore por nações. A gente tem um momento de intercessão aqui no culto, não tem? A gente ora por nações perseguidas. Ore. Faça desse tempo devocional um tempo de oração. Aquele quarto de guerra, igual ao filme, faz aquele tempo lá. A palavra diz, muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Pensa quanta coisa a gente não pode fazer no momento de oração. E por fim, renda louvores ao Senhor. Olha, mas não estou afim de louvar. Tem dia que louvor é fruto. Tipo, a palavra diz, até alguém feliz, cante louvores. Tem dia que a gente está cantarolando. Mas tem dia que a palavra diz que o louvor que a gente apresenta ao Senhor é um sacrifício de louvor. Sacrifício é fácil? Tem dia que o nosso louvor vai ser assim, ó, chorado. Mas vai ser assim, Senhor, apesar disso que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo digno da minha adoração. E nessa postura, nós colocamos o nosso inimigo no lugar dele. A gente fala, olha, ainda que eu esteja passando por tudo isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento nos currais, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, gente, tempo devocional é um tempo fundamental nas nossas vidas. É um tempo de nós nos afinarmos com aquilo que Deus tem. Se você não tinha tempo devocional, hoje é um bom dia para começar. Olha, nunca fiz isso na vida. Legal, hoje é o dia. Hoje o Senhor quer fazer algo conosco. Se você já tem tempo devocional, mas tinha parado, hoje é um bom dia para recomeçar. Se você olhou e falou, Polly, legal, eu tenho meu tempo com o Senhor. Nós podemos sempre melhorar. A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos estar diariamente afiados e afinados. Afiados para realizar o que Deus nos chama a fazer e afinados para estar em harmonia com o coração do nosso Senhor. Amém?